A paz de Cristo, meus irmãos, como estão? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu vou aguardar um pouquinho a transmissão até que todos os irmãos consigam entrar ao vivo. Da última vez me pediram para que eu demorasse um pouquinho mais para começar, para que todos conseguissem acessar a tempo, a transmissão. Todos vocês estão aí de quarentena, ainda em casa. É um bom tempo para a gente descobrir o quanto a gente pode ficar também em casa, né? Graças a Deus, está sendo um tempo bom para a gente meditar, está sendo um tempo bom também para a gente orar, para a gente buscar a Deus, para a gente ler livros, se aprofundar na palavra. Então, utilize esse tempo aí de forma produtiva, um tempo de forma sábia. Com certeza não vai durar muito essa quarentena. Nós temos a confiança no Senhor e que logo estaremos com alegria retornando para o convívio social, onde poderemos nos abraçar. Muita saudade de todos os irmãos, saudade dos irmãos aqui da igreja de Prudente, saudade dos irmãos da igreja de Umuarama. É uma alegria a gente estar junto sempre. Eu quero mandar um grande abraço aí para os meus irmãos de Umuarama que estão me assistindo, para os irmãos aqui de Presidente Prudente, da minha igreja amada. Quero mandar um abraço aí para os irmãos do Uruguai que estão me assistindo, dos Estados Unidos, meu amigo Carmen Kellen, pastor Laércio, a família da Ellen. Quero mandar um grande abraço para todos vocês. É sempre um privilégio a gente estar junto, quer seja de forma pessoal, quer seja de forma virtual, mas de alguma forma nós sempre estamos unidos em espírito, no amor de Cristo Jesus. Hoje seria um dia para nós celebrarmos a ceia do Senhor, que é o segundo domingo do mês, onde a gente costuma celebrar a ceia do Senhor. Não existe nenhuma orientação na Bíblia de quantas vezes a gente deve celebrar a ceia do Senhor, se é uma vez por ano, uma vez por mês, uma vez por semana. Não há uma orientação específica. Nós temos como costume da igreja de celebrarmos uma vez por mês. Porém, por ocasião das circunstâncias que agora estamos vivendo, nós não temos condição de nos reunirmos. Então, nós não celebraremos a ceia do Senhor dessa forma, à distância. Eu quero aguardar para que possamos celebrar a ceia do Senhor quando tivermos possibilidade de estar juntos novamente, de estar lado a lado, nos abraçando, na comunhão da igreja de forma também física. Então vamos aguardar este momento para que possamos juntos celebrar a ceia do Senhor nosso Deus. Quero então trazer uma reflexão para a igreja do Senhor, aproveitando o ensejo do momento, domingo de Páscoa, não é? Onde nós celebramos a Páscoa no mundo cristão. Então eu quero ler um texto da palavra do Senhor que está lá no livro de Êxodo, capítulo 12, a partir do verso de número 1 até o verso de número 13. Aqui nós temos o relato da verdadeira Páscoa, da instituição da Páscoa do Senhor. Então,
vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12, do verso 1 até o verso de número 13. Eu queria antes informar aos irmãos que tinha anunciado que faríamos a transmissão ao vivo também pelo YouTube, mas por questões técnicas, na hora que fomos fazer a transmissão, não foi possível. Então eu vou depois aprender certinho como podemos fazer a transmissão também ao vivo pelo YouTube. Não foi possível fazer essa transmissão agora, então estamos transmitindo somente pelo Facebook. Depois eu vou tentar postar no YouTube, mas ao vivo, quero ver se consigo a partir da semana que vem, postar junto também ao vivo pelo YouTube. Uma outra informação é que eu disse no domingo passado que estaria começando uma série chamada Hermenêutica Bíblica, vídeos curtos sobre aulas de hermenêutica. E essa série eu já estou praticamente aprontando tudo, era para ter começado essa semana, a transmissão não deu certo, eu vou começar, devo postar na realidade, não vou transmitir ao vivo, vou postar ou segunda ou terça-feira, a primeira aula de hermenêutica, os irmãos vão ter acesso. Tá bom? Então vamos abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 12, verso 1 até o verso de número 13. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será um macho de 1 ano sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Amém. Palavra do Senhor maravilhosa. Vamos orar esta noite. Gostaria de convocar os irmãos para a oração. Vamos orar por nossa nação. Vamos orar pelo presidente do nosso país. Vamos orar por nossa cidade, pela igreja. Vamos orar pelos países que mais estão sofrendo com o problema do coronavírus. Vamos orar pelos Estados Unidos, país que mais está havendo mortes ultimamente por causa do coronavírus. Vamos continuar orando pela Itália, pela Espanha, países que foram altamente atingidos e ainda o são pelas mortes do coronavírus. Nós queremos clamar ao Senhor, confiamos em Deus. Deus nos dará graça
passaremos por esta circunstância. Jesus nunca disse que nós não passaríamos por lutas e tribulações. Pelo contrário, disse: neste mundo tereis aflições. Então a igreja está presente no mundo. E como está presente no mundo, está sujeita também a passar pelas lutas, pelos problemas, pelas dificuldades deste mundo. Mas certo é que a vitória está com Cristo Jesus e que um dia vamos habitar para sempre com o Senhor, onde não haverá mais morte, não haverá mais dores e não haverá mais problemas. Vamos orar também pela dona Iraides, mãe do nosso amado pastor Marcos, que ainda continua na UTI do hospital. Confiamos no Senhor e pedimos a graça de Deus sobre ela. E você também que está enfermo, pode orar ao Senhor neste momento. Nós cremos no poder da oração. Cremos na palavra do Senhor. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. E o Senhor Jesus nos deu autoridade para orarmos. Nós cremos no poder de Cristo para salvar, para libertar e para curar a humanidade. Por isso, ore comigo esta noite, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós estamos aqui mais uma vez reunidos à distância uns dos outros, mas unidos no Espírito para a glória de Deus Pai. Pedimos a tua bênção, ó Pai, sobre a nação do Brasil. Pedimos a tua bênção sobre a nossa nação, para que o Senhor nos livre deste mal que está recaindo sobre as vidas, para que o Senhor nos dê graça para passarmos, suportarmos as dificuldades pelas quais estamos passando. Ó Deus, estenda as tuas mãos, abençoe as pessoas que sofrem nos hospitais, abençoe, Senhor, as famílias que estão enlutadas, para que haja consolo e conforto do teu Espírito Santo. Ó Deus, que consigamos passar logo por esta situação difícil e que possamos voltar a viver as nossas vidas normalmente, reunidos com fé no Senhor Jesus, o nosso Salvador. A tua palavra diz que muito pode a oração de um justo, por isso nós clamamos confiando na justiça imposta por Cristo Jesus sobre o nosso coração na cruz do Calvário, e é através e debaixo do sangue de Cristo que clamamos ao Senhor por libertação. Abençoe a igreja, abençoe, Senhor, a nação, abençoe os líderes da nossa nação. A tua palavra nos ensina a orar pelas autoridades, oramos pelo presidente do nosso país, oramos, Senhor, pelas autoridades constituídas no nosso país, para que o Senhor dê sabedoria às autoridades, direcionamento, tira todo espírito de confusão, toda obra maligna, Senhor, para que haja, Senhor, entendimento nas relações políticas, para que haja, Senhor, a ação do teu Espírito Santo, para que o líder da nossa nação possa ser direcionado pelo Senhor para tomar as decisões certas. Oramos pelas demais nações, pelos Estados Unidos da América, que sofrem, Senhor, grandemente com o número de mortos por causa do vírus. Ó Deus amado, estenda as tuas mãos sobre aquela nação, estenda as tuas mãos sobre o presidente daquela nação, para que ele tome as decisões certas, os líderes daquela nação. Pedimos ainda pela Itália, pedimos, Senhor, pela Espanha e pelos demais países que estão sofrendo, ó Deus, com esta manifestação deste vírus. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor conforte e console os corações enlutados, que o Senhor fortaleça as nações, para que, ó Deus, possamos passar por essas lutas confiando no Senhor, que a fé não desapareça, ó Deus, que o temor do Senhor não desapareça. Continuamos agradecendo, louvando ao Senhor, confiando na tua presença poderosa, confiando que tu és Deus nos céus e na terra, que tu estás em controle de toda a situação, que nós, ó Deus, podemos descansar em ti, podemos te louvar, seja qual for a circunstância. Pedimos a tua bênção sobre a dona Iraides, mãe do nosso amado pastor Marcos também, que está na UTI daquele hospital. Estenda as tuas mãos, ó Pai. Tu conheces, Senhor, a situação daquela mulher, e que a tua vontade seja feita na vida dela. Os demais que estão me assistindo agora, que têm famílias que estão vivendo enfermidades,
Ó Deus, nós confiamos no poder de Cristo Jesus para curar enfermos, para transformar as realidades. Por isso nós oramos pedindo a tua bênção em nome de Jesus. Que a tua palavra que vai ser ministrada agora possa falar ao nosso coração, possa, Senhor, fazer a diferença na nossa alma. Abençoe a todos que me assistem agora, ó Deus, pela internet, seja em qualquer lugar onde estiverem, no Brasil, no Uruguai, nos Estados Unidos, em Angola, em outros lugares, ó Pai, que o Senhor possa fortalecer e abençoar a todos. Ó Deus, amados, que demais que ainda vão assistir depois da mensagem gravada, também seja com eles, que tudo seja para a glória, para a honra e para o louvor do teu nome somente, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Amados irmãos, hoje é o dia em que o mundo cristão celebra a Páscoa cristã. Muitos ovos de chocolate, muitos coelhos, muitos presentes e almoços diferenciados acontecem nesse dia. Talvez você não teve a oportunidade de almoçar com toda a família por questões do nosso isolamento social. Mas uma pergunta fica esta noite. Será que a verdadeira Páscoa tem realmente a ver com ovos de chocolate? Será que a verdadeira Páscoa tem a ver com coelhos ou presentes dos mais variados? Certamente que não. O texto que lemos esta noite fala da instituição da verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa foi instituída para o povo de Israel por Deus, quando o povo de Israel ainda estava escravo no Egito. Então a verdadeira Páscoa começou lá no Egito, quando Deus ordenou a Moisés que dissesse ao povo de Israel que todos deveriam matar um cordeiro ou cabrito de 1 ano para cada família. E o sangue daquele cordeiro deveria ser passado nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, onde o povo de Israel estaria comendo a carne assada daquele cordeiro. Eles deveriam comer o cordeiro assado naquela noite. O animal deveria ser comido com pães sem fermento e com ervas amargas. Os israelitas deveriam todos comer prontos para sair, cajado nas mãos, sandálias nos pés. E aquela noite, à meia-noite, o anjo do Senhor, o anjo chamado anjo da morte, passaria. E na casa em que o anjo visse o sangue do cordeiro, ele passaria por cima daquela casa, daí a palavra Páscoa, Pessá, em hebraico, que significa passar por cima. Então o anjo passaria por cima da casa onde houvesse o sangue na porta, e ele não mataria assim o filho primogênito da família e nem os animais. Mas na casa em que não houvesse o sangue nas laterais e na verga da porta,
O anjo então entraria naquela casa e assim mataria o filho primogênito. Esta seria uma festa memorial, celebrada sempre, todos os anos, pelo povo judeu. Essa Páscoa é muito diferente da Páscoa celebrada na maioria do mundo cristão. Não tem nada a ver com coelhos, nada a ver com ovos, nada a ver com chocolate. Tem a ver com carne de cordeiro assada. Tem a ver com sangue. Tem a ver com ervas amargas. Tem a ver com pães sem fermento. Então, esta Páscoa, que é a verdadeira Páscoa, ela nos fala de algumas coisas importantes. Na realidade, esta festa da Páscoa está carregada de simbolismos. Simbolismos estes que o nosso tempo hoje não nos daria a oportunidade de explicar toda a simbologia riquíssima que está por detrás da festa da Páscoa judaica. Mas hoje eu quero falar apenas de alguns elementos importantes que se relacionam com a Páscoa. Em primeiro lugar, quero dizer aos irmãos que Páscoa fala de juízo de Deus. Páscoa fala de juízo de Deus. Vejam que a Páscoa fala do julgamento de Deus. No verso 12 que nós lemos, Deus disse: executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. A condenação do Egito era certa. Após 9 pragas vindas sobre o Egito, onde Deus já havia iniciado seu julgamento sobre a terra do Egito. Agora, a última praga, a morte dos primogênitos, seria a concretização do exercício do juízo de Deus sobre a terra do Egito. O juízo naquela época, no ano mais ou menos 1450 a.C., 1500 a.C., o juízo de Deus já estava determinado sobre a terra do Egito. Não havia escapatória. Todos que não tivessem debaixo do sangue daquele cordeiro morto pelo anjo da morte, porque o juízo de Deus já estava determinado, e Deus executaria o seu julgamento e o seu juízo sobre o povo do Egito. Não havia para onde escapar, não havia o que fazer, a não ser obedecer à ordem de Deus, sacrificar um cordeiro, passar o seu sangue na verga das portas, nos umbrais da porta, para que não fossem atingidos pela praga. Então, Páscoa fala a princípio de juízo de Deus. Quando olhamos para a Páscoa, nos lembramos de que Deus é, sim, o justo juiz, e que o pecado e o mal não escaparão ante ao juízo de Deus. O juízo de Deus já está determinado, e o pecado e o mal serão vítimas desse julgamento e desse juízo de Deus. É interessante notarmos que no verso 29 do mesmo capítulo que lemos do livro de Êxodo, capítulo 12,
diz que o juízo de Deus contra o Egito foi executado, mas teve um início. Ele começou à meia-noite. À meia-noite passou o anjo da morte executando o juízo de Deus sobre o Egito. Este horário, meia-noite, é muito importante. Ele me faz lembrar da parábola das 10 virgens contada por Jesus em Mateus capítulo 25, quando no verso 6 diz que à meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Havia 10 virgens na parábola de Jesus. 5 delas eram consideradas prudentes, porque tinham azeite nas suas botijas e assim manteriam acesa as chamas das suas lâmpadas. Mas 5 virgens eram consideradas loucas, porque não levaram azeite nas suas botijas. E quando viram que o azeite ia se acabar, elas tiveram que sair para comprar azeite. E diz o texto que à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao seu encontro. As que tinham o azeite preparado entraram para as bodas do Cordeiro, mas as que não tinham azeite preparado, essas ficaram do lado de fora. À meia-noite. À meia-noite. A meia-noite é significativa. É uma figura do período em que Deus derrama o seu juízo. À semelhança do Egito, este mundo está condenado. Aliás, o Egito é um símbolo deste mundo que vive sem Deus. Assim como o Egito estava condenado a sofrer o juízo de Deus no dia da Páscoa, assim também este nosso mundo está condenado a sofrer o juízo que virá de Deus. Assim como não havia o que fazer para mudar o juízo de Deus sobre o Egito, quer Faraó estivesse contente com isso ou não, quer Faraó fizesse, falasse ou deixasse de falar, quer todo o sistema de segurança do Egito estivesse a postos ou não, o juízo de Deus veio sobre o Egito. Assim, da mesma forma, não há o que fazer para evitar o juízo de Deus sobre este mundo, porque o juízo de Deus já está determinado sobre este mundo. As profecias do Apocalipse falam das taças da ira de Deus que serão derramadas sobre esta terra. Fala das trombetas, fala dos cavalos do Apocalipse que simbolizam o julgamento de Deus sobre este mundo. Então haverá um dia em que o justo juiz se levantará para executar o seu juízo sobre a terra. Estamos vivendo em dias de tensão. Estamos vivendo em épocas difíceis. E em épocas como esta, se torna comum falar sobre o final dos tempos. As profecias bíblicas nos falam do fim dos tempos, onde mortes, dizem as profecias bíblicas que as mortes se intensificariam, as fomes seriam intensificadas, pestes, terremotos iriam se agravar. Vivemos em tempos, irmãos, de dificuldade. O mundo passa por um momento delicado sem precedentes em nossa geração. E neste momento delicado, nós nos lembramos do juízo de Deus que recairá sobre a terra. A Bíblia diz que Deus um dia
derramará o seu juízo sobre a face do planeta Terra. Isto já foi prefigurado na época de Noé, quando Deus derramou o juízo sobre a terra em Noé e o mundo foi afundado em água, salvando somente Noé e sua família. Isto também já foi prefigurado na época de Sodoma e Gomorra, quando os anjos tiraram Ló e sua família da cidade de Sodoma e Gomorra, e Deus derramou seu juízo, onde Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo fogo. Estas são apenas figuras do que acontecerá no fim dos tempos, segundo o livro de Apocalipse, quando Deus derramará suas taças da ira sobre a terra. Então, Páscoa, irmãos, anuncia o juízo de Deus. É um alerta para todos nós. Você pode comer o seu chocolate, mas não se esqueça de que um juízo está a caminho do planeta Terra. Há um julgamento, há um juízo de Deus que virá sobre este mundo. Mas existe um outro lado desta história. Se Páscoa, por um lado, fala do juízo de Deus, por outro lado, Páscoa também fala da salvação e da libertação de Deus. A despeito do juízo, a Páscoa também fala da salvação. Aleluia! Porque se para o Egito, aquela noite foi uma noite de angústias, de dores, de lágrimas, de profunda angústia no coração, para os israelitas, aquela noite foi de grande livramento e salvação. Ou seja, a mesma situação que significa punição e morte para muitos, para outros significa libertação e salvação. Aleluia! Então, amados, não há que temer o juízo de Deus para quem está debaixo do sangue do Cordeiro. Naquela noite do Egito, quando o anjo da morte passou, se alguém não tivesse o sangue nos umbrais e na verga da porta, nos batentes da porta, era motivo de grande temor, de grande medo e de grande angústia. Mas para aqueles que estavam guardados sobre o sangue daquele cordeiro que tinha morrido, não havia necessidade de temer e de angústia alguma. Por quê? Porque o anjo da morte não tocaria naqueles que estavam cobertos pelo sangue. Então, se para alguns o resultado daquela noite foi morte e angústia, para outros o resultado daquela noite foi alegria, salvação e libertação, porque os primogênitos foram poupados. E por que os primogênitos dos israelitas foram poupados naquela noite? Simplesmente porque um cordeiro ou um cabrito tinha morrido em lugar do primogênito daquela casa. E assim o sangue mostrava que naquela família algo tinha substituído o filho primogênito na morte. Eu não posso deixar de mencionar o apóstolo Paulo, quando ele diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Aleluia! A semelhança daquele cordeiro que foi morto em lugar do filho primogênito no Egito, assim também Cristo foi morto em nosso lugar para nos livrar da morte, nos dar a libertação, a salvação e a vida eterna. Aleluia! Graças a Deus por isto. Aquela noite foi de julgamento para os egípcios,
mas a mesma noite que foi de julgamento para os egípcios, foi de salvação e libertação para o povo de Israel. Assim também, meus amados, a Páscoa nos aponta para a realidade de que este mundo já está condenado e o juízo deste mundo, o juízo de Deus sobre este mundo será derramado. Mas, por outro lado, à semelhança dos israelitas que não sofreram o juízo de Deus, mas foram libertos e salvos, assim também a igreja é salva e liberta das escravidões do pecado e não sofrerá as punições do juízo de Deus sobre a terra. Por isso, meus amados, não há que temer o juízo de Deus se você está debaixo do sangue de Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Assim disse João Batista quando viu Jesus passando às margens do Jordão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus é uma figura muito conhecida do povo de Israel, porque remetia-se ao cordeiro que foi morto lá no Egito para trazer salvação e libertação ao povo de Israel. Então Cristo é o Cordeiro de Deus que morreu, é o nosso Cordeiro Pascal, que morreu para que tivéssemos libertação, salvação e vida eterna. Aleluia! As profecias de Deus estão se cumprindo sobre o nosso mundo. O amor está se esfriando. A Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. O amor realmente está se esfriando. Vivemos em uma época de apatia espiritual. Filhos se voltam contra seus pais. Pais se voltam contra seus filhos. Pessoas se voltam umas contra as outras. O ódio impera em muitos corações, porque o amor está se apagando e se esfriando da vida das pessoas. Mas isto não é novidade, porque a Bíblia já nos ensina que nos últimos tempos o amor se esfriaria de muitos corações. Além disso, a Bíblia também nos ensina que nos últimos tempos um líder mundial se levantaria. A Bíblia fala que haverá um líder chamado Anticristo. Este líder se levantará como um pretenso salvador do mundo caótico. Mas na realidade, este líder será completamente oposto ao Deus Todo-Poderoso. Este líder mundial se levantará e se levantará pelas nações para controlar e para dominar as nações. Este líder mundial exercerá um controle total sobre as pessoas e imporá a sua vontade. O mundo, irmãos, já caminha para uma nova ordem mundial, em que as pessoas terão um governo único, com uma moeda única e um sistema de controle sobre cada um. Já vemos e estamos já sofrendo de alguma forma o controle em nossa geração. Percebemos aos poucos o quanto não temos mais a liberdade que achávamos que tínhamos em uma nação democrática como o Brasil. Este é apenas um lance, é apenas uma amostra do como as autoridades podem exercer a qualquer momento um controle total sobre a vida das pessoas. A tecnologia já está preparada. Pelos celulares, nós somos fiscalizados hoje em dia e vigiados. Já os líderes governamentais têm acesso à vida das pessoas via celulares e outros equipamentos,
de última geração. A tecnologia está preparada para o estabelecimento deste governo mundial que vai exercer um domínio em nome de Satanás sobre a vida das pessoas. Forças políticas estão se aliando para lançar um futuro governo mundial. Deus julgará este mundo. A Bíblia nos ensina que Deus derramará o seu juízo e que o anticristo será destruído com o sopro da boca do nosso Cordeiro Salvador, Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, o nosso Senhor. O mundo padecerá dificuldades, mas a Bíblia nos diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 até o verso 18, diz assim a palavra do Senhor: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. O Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. Aleluia! Graças a Deus! Páscoa fala do juízo de Deus, mas também Páscoa fala da grande libertação e salvação. Assim como os israelitas tinham que comer a Páscoa apressadamente, preparados para sair, preparados com o cajado nas mãos, com as sandálias nos pés, porque muito em breve sairiam daquele Egito. Assim também a Páscoa nos adverte, irmãos, que nós, igreja do Senhor, temos que nos alimentar do Cordeiro Pascal diariamente, e assim estarmos preparados, porque muito em breve o Senhor nos levará, muito em breve Cristo voltará para buscar a sua igreja. Estejais preparados, ó igreja do Senhor, porque em breve Jesus Cristo virá nos buscar, as trombetas vão soar lá nos ares, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Estejais prontos para sair, estejais preparados para encontrar o Senhor. Este mundo caminha para a destruição, este mundo caminha de mal a pior. Não adianta, os falsos profetas têm profetizado prosperidade sobre este mundo. Os falsos profetas, à semelhança de falsos profetas em Israel, profetizavam aos reis que não haveria a destruição, mas Israel foi para o cativeiro. O reino norte em 722 a.C. e o reino sul em 587 foram para o cativeiro. Por quê? Porque eles estavam vivendo em pecado. Mas hoje em dia não é diferente. Falsos profetas têm ido até a mídia, falsos profetas têm ido até a televisão profetizar de que haverá prosperidade sobre o Brasil, de que haverá prosperidade e paz sobre este mundo. Mas Jesus nos advertiu: quando disserem paz, paz, haverá repentina destruição. Este mundo já está condenado, esta terra já está condenada, porque o salário do pecado é a morte, e Jesus já nos disse que este mundo receberá
os juízos de Deus, mas igreja do Senhor, à semelhança dos israelitas que estavam aquela noite ali no Egito, quando para uns houve morte e julgamento, para outros houve liberdade, libertação e salvação. Assim será no final dos tempos, aos quais nós nos aproximamos rapidamente. Eu não sei quanto tempo Jesus vai demorar para buscar a sua igreja. Ninguém tem autoridade para marcar uma data para a volta de Jesus. Falsos profetas na história marcaram datas para o retorno de Cristo e todos eles foram frustrados porque são mentirosos. Jesus diz que ninguém sabe o dia e a hora, mas uma coisa é certa: as profecias se apressam em se cumprir, porque os sinais dos tempos, conforme Jesus nos ensinou, já estão aqui às portas deste mundo. Por isso, Cristo voltará para buscar a sua igreja, e em breve, muito em breve, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Aleluia, aleluia, graças a Deus. Irmãos, a Páscoa fala da nossa salvação, Páscoa fala da nossa libertação. O nosso Jesus morreu sim, como Cordeiro Pascal, mas ele não ficou morto. Ao terceiro dia, diz a palavra do Senhor, ao terceiro dia, a morte não pôde deter Cristo Jesus. A morte não foi suficiente para deter Cristo na sepultura, porque Cristo morreu pelos nossos pecados, mas Cristo nunca pecou. Então, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, aleluia, glória a Deus nas alturas, aleluia, porque o nosso Cristo não está morto. E quando Cristo ressuscitou, Cristo estava abrindo a porta da ressurreição para toda a igreja. Paulo diz que a semelhança da ressurreição de Cristo Jesus, nós também ressuscitaremos. Aliás, já ressuscitamos com Cristo em Cristo Jesus e vivemos para toda a eternidade. E literalmente, aqueles que estiverem mortos, literalmente, na época da vinda de Cristo, ressuscitarão primeiro para nunca mais morrerem. E os vivos serão arrebatados, transformados e arrebatados para viver para sempre com o Senhor na glória. A morte não é o ponto final da nossa história. Nós temos vida e vida em abundância em Cristo Jesus, porque a Páscoa fala da morte, mas também fala da ressurreição, porque o nosso Cordeiro Pascal, muito diferente daquele cordeiro que morreu lá no Egito e que não pôde ressuscitar porque era um simples animal. O nosso Cordeiro Pascal morreu, mas ressuscitou, aleluia, para nos dar a vida eterna. Paulo diz que Cristo ressuscitou e com ele nós ressuscitamos para a glória de Deus Pai, aleluia. Páscoa é alegria no coração, meus irmãos. Páscoa é paz de Deus na vida. Páscoa é certeza da salvação. Páscoa é libertação de um Deus que se importa conosco. Páscoa é vida para aqueles que estavam mortos. Páscoa é liberdade para aqueles que viviam na escravidão do pecado. Páscoa é esperança para aqueles que já tinham perdido as suas esperanças. Páscoa é luz no fim do túnel para nós. Páscoa é certeza de vida eterna para todos nós. Páscoa é amor de Deus derramado sobre a humanidade. Páscoa é certeza da substituição na cruz do Calvário, quando Cristo substituiu o nosso lugar. Páscoa é paz no coração, é paz com Deus, é paz na vida. Páscoa é alegria dia a dia, confiando no Senhor e sabendo da grande salvação que nós temos. Páscoa é certeza que não somos abandonados, que não somos jogados, que não estamos perdidos.
Páscoa é certeza de que há um Deus poderoso nos céus e na terra que cuida de nós, que ama a gente, que está do nosso lado. Páscoa é certeza de que não estamos sozinhos, que estamos acompanhados. Páscoa é certeza de que a vitória já foi ganha por Cristo Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, que ressuscitou e a morte não pôde contê-lo. Páscoa é certeza de que um dia aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade, e para sempre habitaremos com ele na glória, aleluia, onde a morte não entrará, onde as dores não entrarão, onde as doenças não chegarão, onde a velhice não aparecerá, onde o inferno não terá o seu lugar, porque nós estaremos para sempre na presença do nosso Deus. É importante crermos na vitória de Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Cordeiro Pascal, morreu e ressuscitou, aleluia, louvado seja Deus por toda a eternidade. Graças a Deus, eu tenho vontade de pregar esta mensagem a noite inteira, porque Cristo ressuscitou, o nosso Salvador ressuscitou, aleluia. Eu não sou um pregador de internet, eu já me comporto nas câmeras como se estivesse na frente da igreja. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. A vontade é de pular e dançar aqui esta noite, porque Cristo ressuscitou. Não me incomoda nada. Cristo ressuscitou e nós temos a vida eterna. Nós temos a vida eterna. Você tem a vida eterna. Você tem a vida eterna em Cristo Jesus. O sangue de Cristo precisa estar sobre a sua vida. Se o sangue de Cristo estiver sobre você, então a morte não será um problema para você, porque nós temos a vida eterna. Jesus diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, nunca morrerá. E se alguém acontecer alguma coisa com alguém, não será eternamente, porque a vida eterna está conosco, aleluia. Graças a Deus, vida em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nunca morrerá, nunca será para sempre separado, mas estará com Deus por toda a eternidade. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Que maravilha esta mensagem da Páscoa. Eu queria pregar essa mensagem durante um ano. A mensagem da Páscoa é a mensagem da vida para os nossos corações. Você precisa estar em Jesus. Só há 2 lugares onde alguém pode estar. Só há 2 tipos de pessoas na terra. Assim como na época do Egito, só havia 2 circunstâncias. Só havia 2 tipos de gente. Aqueles que morreriam e aqueles que viveriam. Só há 2 tipos de pessoas. Não importa se você é rico ou pobre. Não importa se você tem dinheiro ou não tem. Não importa se você é inteligente ou não. Não importa se você é importante ou não. Só há 2 tipos de pessoas. Aqueles que estão debaixo do sangue e aqueles que não estão debaixo do sangue. Só há 2 tipos de pessoas. Não importa a sua projeção social. Não importa se você é conhecido. Não importa se você tem 10 mil visualizações ou 1 milhão. Não importa. Só há 2 tipos de pessoas no mundo. Não importa se você está nas câmeras ou se você não está nas câmeras. Não importa se as principais manchetes dos jornais estampam sua foto ou não. Isso não vale de nada. Não importa se as pessoas te conhecem ou deixam de te conhecer. Não importa se você é importante na sociedade ou não. Só há 2 tipos de pessoas. Aqueles que estão debaixo do sangue e aqueles que não estão debaixo do sangue. Se você está debaixo do sangue de Cristo, vida, libertação e paz a você. Se você não está debaixo do sangue de Cristo, morte, tristeza, angústia e sofrimento para você. Páscoa fala de juízo, mas Páscoa também fala de salvação e libertação. O nosso Salvador vive. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, uma alegria estar com vocês. Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Que Deus traga paz, alegria aos corações. Que o sangue do Cordeiro seja
derramado sempre sobre os vossos corações, em Cristo Jesus. Feliz Páscoa para todos que estão debaixo do sangue do Cordeiro. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus fortaleça os irmãos. Continuamos firmes, confiando no Senhor. Não importa, não sabemos quanto tempo vai durar essa quarentena. Cá entre nós, tomara que passe logo. Eu quero rapidamente rever meus irmãos, abraçar e estar com vocês. Mas uma coisa é certa, nada pode arrancar a paz, a alegria, a felicidade do Espírito que está na nossa alma, porque nós somos de Jesus. Nós somos de Jesus. Pastor, mas se o senhor morrer do coronavírus amanhã, saiba que eu morri feliz, confiando no Senhor, e estou nos braços do Pai. E assim todos vocês devem pensar. Não importa, se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos com o Senhor e vamos para o Senhor. Deus é tudo em nós. Que Deus abençoe a igreja. Se Deus permitir, se não estivermos nos reunindo, semana que vem continuaremos, domingo que vem, pregando aqui para a glória de Deus, às 8h da noite. Deus abençoe a igreja. Continuamos em comunhão, continuamos ligados, continuamos uns com os outros, na paz de Cristo Jesus, caminhando. Não deixemos de manter a comunhão, os relacionamentos. Estou à disposição dos irmãos que queiram falar comigo por WhatsApp. Facebook eu quase não entro, mas WhatsApp, telefone, o que precisarem. Estamos juntos em oração. Oremos uns pelos outros. Continuemos orando pela nossa nação. Continuamos firmes, caminhando com o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Que alegria estarmos juntos mais uma vez. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pela Tua palavra em nosso coração. Abençoe a todos os irmãos, ó Pai, que ouviram esta palavra. As pessoas que ouviram, toca pelo Teu Espírito Santo. Que essa palavra fique nos corações. Que eles possam ter o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo como Salvador de suas almas. Que todos possam estar debaixo do sangue de Cristo Jesus, que morreu pelos nossos pecados na cruz. Graças te dou, ó Cristo, por ter pago o nosso preço na cruz do Calvário. Graças te dou por ter morrido em nosso lugar. Graças te dou pela libertação, pela salvação. Graças te dou pela ressurreição. Graças te dou pela esperança. Fortalece o teu povo, que continuemos confiando na tua palavra, firmes com o Senhor, cheios do Espírito Santo, para a glória e para a honra do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, que a graça de Deus, a paz de Cristo Jesus, a comunhão do Senhor, seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meus irmãos. Esta semana devo postar ainda as aulas, o começo das aulas da hermenêutica. Que todos sejam abençoados em nome de Cristo Jesus. Amém.